Seja muito bem-vindo, professor Renato Manzano, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite aí da Super Varejo para esse talk show do varejo. Muito bem-vindo, professor, obrigado pela presença. É um grande prazer estar com vocês, boa noite a todos. Esse honroso convite da revista Super Varejo, da Associação Paulista de Supermercados, da APAS, e vai ser um bate-papo muito gostoso, viu, Rogério? Obrigado, Gatti, pelo convite. Professor, o que você acredita aí, com essa pandemia, como é que você viu aí? O que você acredita que mudou aí no mundo corporativo? Que lições aí nós temos aí com essa pandemia? Olha, Gatti, são aí, vários aprendizados nas mais diversas dimensões. Eu diria que a pandemia, ela impactou as organizações de formas muito variadas e formas muito distintas. Obviamente que existe todo um impacto no sentido do cuidado, né, junto aos colaboradores. Isso, de uma certa forma, foi linear em todas as organizações. Nós acompanhamos em alguns dos nossos clientes grandes empresas com grandes fábricas e indústrias pelo Brasil. Então, nós vimos realmente um trabalho de larga escala. Houve uma preocupação e aí eu parabenizo as empresas pelo trabalho que foi desenvolvido. Associações já têm um outro viés, que é um viés de orientação, de apoio, todo o aspecto político no sentido da polis, né, da organização, das relações junto à sociedade. No caso da APAS, por exemplo, né, que nós também acompanhamos de perto, como observadores. Mas eu digo o seguinte, no campo humano, eu creio que o grande aprendizado diz respeito à solidariedade, à ampliação da solidariedade, na medida em que aquelas pessoas que eram do grupo de risco, não é? Precisaram ter cuidados especiais, um afastamento e toda uma série de preocupações, mas também mexeu muito com as relações das empresas com seus clientes e com a sociedade do modo geral. Eu diria que aquelas empresas que praticavam um discurso verdadeiro em relação às suas ações, que tinham causas muito bem definidas e tratavam essas causas processualmente, de maneira organizada, mas principalmente de maneira verdadeira, tiveram mais facilidade de lidar com a crise e com os seus desdobramentos do que aquelas empresas, do que aquelas marcas que se colocavam no mercado com alguma fragilidade comportamental e cujos discursos não necessariamente batiam com a prática. Então, quando nós precisamos, numa crise como esta, uma das principais características que é exigida das organizações é a coerência. E essa coerência prévia, ela fez toda a diferença na manifestação do real diante da pandemia. Hoje em dia a gente tem aí velocidade de informação, né, principalmente por conta das redes sociais, que viraram canais onde as pessoas se informam, onde as pessoas divulgam para o bem e para o mal tudo o que está acontecendo. E a gente vê empresas que perdem empresas e pessoas também, né? Que perdem aí a sua reputação em questão de horas, né? Então eu queria saber como é que você vê, qual estágio que as empresas estão quando se diz nesse gerenciamento de crise. Primeiro, quando a gente fala de gestão de crises, gestão de situações críticas, é muito importante lembrar que todos nós, indivíduos, seres humanos, e todas as organizações humanas, elas estão sujeitas a momentos críticos. Isso é da vida, isto é da carreira de uma organização mais especificamente, né? Então, essas crises, obviamente que elas são muito variadas. Você pode ter uma crise estrutural, uma crise econômica, uma crise de saúde, como é o caso do Covid, uma crise de marca, né, institucional propriamente dita. Existem vários fatores que podem levar a situações críticas. Algumas situações, Gatti, são previsíveis. E nós dizemos, nesses casos, que as organizações precisam constantemente gerenciar as suas relações
gerenciar as suas operações de modo a reduzir riscos, de modo a minimizar riscos e capacitar e treinar todas as pessoas, tanto nas áreas fabris, quanto nas áreas de relacionamento, nas áreas de vendas, em todas as áreas, para que a empresa possa atuar de maneira uníssona e fortalecida no momento de crise. Mas existem aquelas crises que definitivamente não são previsíveis, né? Há pouco, numa live, há cerca de mais ou menos uns 3 meses, a pergunta que me foi feita foi a seguinte: professor, você acha que essa crise era previsível? E eu disse polemicamente que sim, que já faz mais de 15 anos que os primeiros estudos que apontam, muito mais do que isso inclusive, mas assim, estudos mais objetivos que diziam que nós passaríamos por uma grande pandemia, né? Então, assim, vários cientistas publicaram matérias sobre isso e tudo mais. E nós, ao longo do tempo, dessas últimas décadas, convivemos com pandemias da SARS e outras, né, pandemias que não tiveram o mesmo alcance como essa, mas que demonstravam que realmente nós poderíamos ter, como certamente e como realmente tivemos, essa crise do Covid-19. Mas, assim, a segunda parte da sua pergunta é como as empresas estão. Eu acho que as empresas definitivamente acordaram para o fato do gerenciamento de risco. A maioria das organizações, infelizmente, não tinham uma gestão de risco atualizada, com os seus planos de ação de contingência devidamente atualizados e delineados. Nem todas as pessoas estavam capacitadas, sobretudo executivos e porta-vozes das empresas. Muitos não estavam preparados para ir a público e dizer efetivamente o que estava acontecendo e quais eram as providências das organizações. E eu diria que nós tivemos um grupo de empresas que estava muito bem preparado, que na minha avaliação e na avaliação de outros especialistas, infelizmente não era a maioria, e nós tivemos um volume maciço de empresas que seguraram a onda, por assim se dizer, com grande sacrifício. Só quem conhece os bastidores das organizações sabe o que passaram nas áreas de comunicação, as áreas de relacionamento, as áreas de relacionamento com clientes. Quer dizer, então muita coisa foi resolvida com um volume de sacrifício que não teria sido necessário se tivessem com os seus planos de redução de risco, com a sua gestão de crise, com os seus planos de contingência atualizados. Infelizmente, isso não foi realidade para a maioria das organizações aqui no Brasil, pelo menos. Você falou aí dos executivos também, né? Como é que os executivos devem ou podem se preparar para viver uma crise, seja da empresa, né, dos valores da empresa, da imagem da empresa, ou seja uma pessoal também, né? De repente alguma coisa, alguma informação que vaza, ou que alguma crise pessoal, mas em termos profissionais, né? Não pessoal da vida dele, mas pessoal enquanto um executivo. Bom, como é que primeiro, eles devem se preparar? As empresas precisam fazer investimentos em simulação de crises, em preparação. Existem programas, nós da Manzano Consulting, temos programas especiais para gestão de crises, aplicamos em várias das empresas nas quais nós damos consultoria, e isso é muito importante, porque na capacitação para a gestão de situações críticas, que é o nome do programa que nós professamos e ministramos, nós levamos especialistas, nós levamos jornalistas para simular situações que são comuns em treinamentos de media training, que nós temos também por meio de associados, e preparar com simulações do real. Então, previamente a gente vai às organizações, entende todo o processamento, todo o processo de relacionamento, de produção, enfim, da realidade das organizações, e simulamos situações críticas passíveis realmente de acontecer. Eu vou dizer para você, parece piada, mas não é. Dá uns exemplos, tem temos vários exemplos. Tem uma empresa, por exemplo, de processos, de grandes processos, que mexe com caldeiras e tudo mais, e nós simulamos. Isso já faz mais ou menos uns 8 ou 9 anos, eu gosto desse exemplo. Nós simulamos uma situação de incêndio numa fábrica. E houve assim, uma confusão muito grande na simulação,
E os executivos perceberam, e também os técnicos, que eles não estavam preparados, principalmente para relacionamento com a imprensa e exposição da marca. E foi feito todo um planejamento, nós trabalhamos junto com uma assessoria de comunicação, que são parceiros nossos já de longa data, e fizemos a capacitação para 40 altos executivos e cerca de 120 especialistas, profissionais de comunicação, de relacionamento, de vendas, enfim. E, infelizmente, 4 anos depois, houve de fato um incêndio nesta mesma empresa, na área Fabril, e nós tivemos o feliz retorno do cliente dizendo, olha, fez toda a diferença. Nós não tivemos uma vítima, nós estávamos com os porta-vozes preparados para conversar com a imprensa, sob aquela pressão da imprensa na porta da fábrica, e eles estavam frios, estavam preparados, e o saldo foi positivo, se é que pode-se dizer isso, diante de uma crise tão grave. Mas existem outros casos, enfim, mas eu acho que esse é bem emblemático, porque nós tínhamos feito a capacitação e 3 anos e meio, 4 anos depois, de fato, ocorreu uma das circunstâncias que nós simulamos. Então, a primeira coisa, Gatti, é capacitação. Os executivos precisam se capacitar para crises. A segunda coisa é sangue frio. Sangue frio. Não adianta se desesperar. A cabeça tem de estar limpa, a cabeça tem de estar focada na solução das questões. É difícil, mas é necessário. Porque uma cabeça fresca pensa muito melhor do que uma cabeça ansiosa, completamente atabalhoada e desesperada diante de uma situação. Não, é necessário uma frieza para que decisões corretas sejam tomadas, decisões erradas sejam rapidamente corrigidas, orientações para os times sejam passados, verdade seja dita, essa terceira questão, que para mim é hors concours, sobre todos, jamais mentir. Jamais mentir. Por mais dolorosa que possa ser a verdade não nos coloca e não coloca as organizações em situações muitas vezes ridículas, em que são obrigadas muitas vezes a desmentir depois aquelas situações que não foram necessariamente verdadeiras. E ter um gerenciamento de comunicação interna, de relacionamento interno, que coloque todos a par do que está acontecendo, das providências que a organização está tomando e chamando as pessoas-chave das áreas-chave para o que a gente chama do escritório de guerra, né? Da mesa de guerra, que é aquela central, a sala de guerra, aquela central, onde periodicamente o grupo de gestão de crise se reúne, normalmente com participação do CEO, VPs, profissionais de comunicação, advogados, especialistas em mídia, consultores, né? Nós montamos e participamos de uma série de salas de guerra, de QGs, como a gente chama, e isso ajuda muito, porque você tem aquelas 10, 12 pessoas ali, especialistas, junto com os executivos da empresa, que são capazes de tomar a decisão, o CEO na cabeceira, tomando decisão e sai dali a decisão implementada. Então eu diria que toda essa organização, ela precisa ser verdadeira previamente à existência da crise. Né? Então, assim, é mais ou menos, eu brinco com os meus clientes, que é mais ou menos como o corpo de bombeiros. É preciso mantê-los, é preciso treiná-los, é preciso manter a tecnologia atualizada e, obviamente, torcer para que nunca seja necessário utilizar o corpo de bombeiros. Só que, quando precisa, o corpo de bombeiros tem que estar lá para atuar imediatamente com efetividade. E agora, voltando aqui para os dias atuais, vamos falar de como as empresas podem construir e aumentar a reputação, né? Que hoje a gente percebe que é necessário que as empresas, para construir sua marca, né, para construir seus valores, elas estejam ligadas a causas, né? Causas, valores, a questões. Só que isso tem que ser feito de uma forma verdadeira. Então a gente vê muita gente tropeçando aí, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Como as empresas, para construir e aumentar a reputação. Nós vivemos um momento, Rogério Gatti, que as empresas, sem exceção, sem nenhuma exceção, perceberam a necessidade de se posicionar em termos de valores, de crenças, de causas, como você disse, mas existem também, como você disse, 2 formas de fazer isso, né? A forma por meio da qual esses estamentos, esses statements, como assim nós chamamos, eles são
verdadeiramente a expressão legítima daquilo que a organização realmente acredita, professa, pratica como valor, como crença. E muitas vezes existe um desejo de expressar isto, mas sem a sensibilidade de fazê-lo com a devida verdade expressa pela organização. O que eu digo é o seguinte: marca e, consequentemente, a reputação oriunda dessa expressão de marca, dessa ativação de marca, dessa vivência de marca, não pode ser nenhuma outra coisa do que a expressão verdadeira e legítima daquilo que realmente a empresa, a marca é. Não adianta tentar mostrar, dourar a pílula mais do que o necessário. Não é por aí. Porque em algum momento vai se tropeçar. Então, a legitimidade de uma marca, a legitimidade de uma reputação, a construção daquilo que a gente chama de colchão de reputação, a imagem é aquilo que você tem em um determinado momento de uma organização. A reputação você constrói ao longo de anos, muitas vezes de décadas. E você vai construindo essa reputação, se ela for positiva, verdadeira, e os públicos perceberem que isso é a expressão legítima da marca, você vai criando um colchão de reputação. Se há alguma crise, por exemplo, se uma crise acontece, ou a empresa erra em alguma coisa, existe uma redução desse colchão. Mas existe uma compreensão dos públicos. Poxa, mas a empresa é tão boa, trabalha de maneira tão correta, trabalha de maneira legítima com seus públicos, etc., etc., cometeu um erro. Existe até uma certa compreensão dos públicos com relação àquilo. Mas se a empresa não tem um colchão de reputação, pelo contrário, ela já está num ponto negativo, ou ela mentiu, houve uma crise no qual ela meteu os pés pelas mãos, ela não tem esse colchão de reputação, o que vai acontecer é que vai haver um colapso mesmo da marca, e a marca vai ter que se reinventar de alguma forma, e muitas delas você sabe que não tem nem condições de se reinventar. Então isso é muito sério, isso é muito sério. Veja, marca, ela faz a mediação simbólica. E quando eu falo simbólico, eu estou falando da alma humana, nossa alma é simbólica, toda a nossa comunicação, toda a nossa expressão é simbólica. Quando a marca ela faz essa mediação entre a empresa, seus produtos e serviços e seus diversos públicos. Isso é muito sério, é muito sério. Uma marca não é apenas um ícone num outdoor ou numa campanha publicitária nas redes sociais. Aquilo é iconografia da marca. A marca só existe em um lugar, mente e coração das pessoas.